Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, que está sendo a hora que está sendo gravado esse vídeo aqui, fazendo essa live. Então, bom dia para você. Deus abençoe sua vida, sua casa, poderosamente. Eu quero compartilhar com você aqui uma pequena reflexão. Foi até uma mensagem que eu preguei já tem um bom tempo, que está em Êxodo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 19. Claro que todo o capítulo é interessante, mas o que eu vou falar está bem pautado, até o versículo 20, tá? Está bem pautado dentro de Êxodo 1 até o 20. Eu não vou ler, mas fala do povo questionando com Moisés por que Moisés tinha libertado, tirado eles do Egito e ter levado eles para o deserto. Lembrando que eles no Egito eles eram escravos. Escravo não tinha direito a nada. Comia provavelmente o que tinha, bebia talvez a água do jeito que estava, o descanso dependia do humor talvez de Faraó, então eles eram escravos, estavam lá para trabalhar, sem pagamento, sem poder desfrutar de nada. Ok. Moisés, do capítulo 16, do verso 3 ao verso 20, vai ter um diálogo. Eles reclamando porque tiraram eles do deserto, do Egito, se era para eles morrerem ali no deserto, se fosse para morrer no deserto, porque não deixou morrer no Egito. Enfim, Deus fala, olha, eu vou dar comida para vocês, eu vou dar provisão para vocês. E aí vocês vão ter a provisão, porém, vocês vão receber a provisão diária, mas não guarde para o dia seguinte. E se guardar para o dia seguinte, eu vou saber quem é fiel, quem é leal e quem não é. Essa foi a mensagem de Moisés. Quando você vai ler a história e você pega todo esse enredo, esse questionamento deles, vocês vão ver que muitos deles vão guardar. E eu separei algumas coisas aqui bem interessantes para a gente estar falando. Ponto número 1. A palavra fé, ela tem raízes. E essas raízes da palavra fé, se você botar no original a palavra fé, ela tem raízes para lealdade e fidelidade. Então, quando eu digo que eu tenho fé, essa palavra fé, ela tem raízes dentro da ideia de lealdade e fidelidade. Então, se eu digo que eu tenho fé em Deus, eu preciso ser leal a Ele e fiel. Se eu digo que eu tenho fé na palavra de Deus, eu preciso ser leal e ter fidelidade a ela. E aí você vai ver que um mês depois da travessia do mar, eles falam isso. Um mês depois que eles atravessam o Mar Vermelho, eles falam para Moisés, eu preferia ser escravo. Eu preferia o tempo que eu estava lá fora. O tempo que eu estava no Egito. A comparação que eles tinham é difícil de... Nós vamos falar aqui sobre a comparação, mas chegar à ideia do porquê do comparar é difícil. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente fala que depois que a gente começou a servir a Deus, parece que tudo piorou, parece que a pessoa ficou mais difícil, parece que as circunstâncias pioraram, parece que quando eu estava no mundo não era tão ruim, parece que quando eu estava no mundo as coisas não eram tão difíceis, as coisas não eram tão do jeito que eu estou vivendo hoje. Então, nós fazemos essas comparações o tempo todo, lembrando que a palavra fé, ela vai ter raízes para lealdade e fidelidade. Então, eu separei aqui alguns versículos e eu quero ler com você e vou comentar, vou deixar aqui alguns pontos para nós pensarmos. O versículo 3 diz assim, ó, pois os filhos de Israel lhe disseram, quem nos dera se tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto à panela de carne, quando comíamos pães até fartar. Por que nos tendes tirado para esse deserto, para matarmos de fome nos matar de fome a toda a multidão? Esse é o questionamento deles. Então vamos lá. Sentiam saudade de ser escravos do Egito, assistiram, olha que coisa interessante, eles assistiram à devastação que as pragas fizeram, mas eles ficaram ilesos. Acontecendo o que estava acontecendo, mas eles não foram atingidos.
mas eles sentiam saudade de estar lá no Egito. Outra coisa interessante, foram testemunho de tantos milagres, eles viram tantas coisas maravilhosas que Deus fez, mas eles queriam voltar para o Egito. O Egito aqui, eu vou trazer uma tipologia, um significado, um símbolo, que às vezes é voltar para a vida passada, voltar para o mundo, quando éramos mortos, né? Quando éramos condenados. Outra coisa interessante, contemplar o inimigo, eles viram, Deus abre o mar, e eles vão passar com o pé seco. Eles viram o inimigo morrer afogado em uma água que eles passaram com os pés secos. Tem uma tradução bíblica que diz que quando Deus abre o mar, eles passam com os pés empoeirados. É como se eles passassem por... O mar se abre, eles passam naquele vão... Está tão seco que Deus secou, eles passam que levantam poeira, e quando eles acabam de passar que Faraó vem, o mar se fecha. Aonde eles passaram, levantando poeira, Faraó morre afogado. E mesmo assim, eles querem voltar para o Egito. Conduzido por uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Deserto durante a noite, muito frio. Havia uma coluna de fogo. O dia do deserto, muito quente. Havia uma coluna de nuvem. Então, durante o dia, a coluna de nuvem, ela protegia o povo do sol. À noite, a coluna de fogo aquecia o povo. Provisão de Deus. Deus cuidando o tempo todo, mas no seu coração, na sua mente, lá atrás estava melhor. É muito difícil, é muito ruim, você há de concordar comigo, quando você ajuda alguém, você está ali se empenhando. Às vezes você tira do seu para ajudar, você tira de casa, você tira teu recurso, tuas finanças, você tira seu alimento, seu tempo. Você tira para ajudar alguém e aquela pessoa é ingrata. Aquela pessoa vai te apunhalar pelas costas. Enfim, nós às vezes falamos que injustiça, é injusto o que eu estou passando. É injusto eu estar passando por esse processo, eu fui tão amigo, eu ajudei tanto, eu fiz tanto, eu coloquei tanto. Enfim, às vezes você faz isso com Deus. Então, muito mais do que falar que tem fé, você precisa ser fiel e leal. E fidelidade e lealdade não dá para falar, você tem que demonstrar, você tem que viver, você tem que dar testemunho disso. É por isso que Billy Graham falou que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Não é com você citar muitos versículos, você saber muitos versículos de cor. Não, você não precisa saber muitos versículos de cor, você precisa saber poucos versículos e os poucos que você talvez souber, você viver, tentar viver eles. Se esforçar ao máximo. Então, às vezes, a pessoa fala um monte de versículos e não consegue viver um. E a Bíblia diz que aquele que manda os outros viver algo que ele não vive é um fariseu, é hipócrita. Então, são coisas que nós vamos colocar na balança e você vai ver que, às vezes, na nossa trajetória, que nós passamos por momentos de dificuldade, de luta, nós fazemos, às vezes, as mesmas coisas com Deus. Outra coisa interessante, Deus colocou a obediência do povo à prova. Deus sempre vai colocar a obediência do povo à prova. Sabe, Deus sempre vai dizer um não. Deus sempre vai falar, espera. E aí você escolhe obedecer ou não. Tem coisas que você quer muito, Deus vai dizer não. Davi queria muito construir um templo, Deus falou não. E aí você vai falar, não, mas é para a obra de Deus. Talvez você está dizendo assim, eu vou abrir uma igreja, porque igreja é coisa positiva, vai pregar e deixa Deus. Não, eu não quero que você abra a igreja. Sabe? Então, às vezes, a gente transforma o fardo leve em algo pesado, porque nós não estamos trabalhando para Deus, nós estamos trabalhando para nós, falando que é Deus. Nós estamos querendo fazer as nossas vontades, mas dizer que é a vontade de Deus. Você nem consultou se é a vontade de Deus aquilo. Aí você vai ver o versículo 4 e o versículo 19 diz assim. Então disse o Senhor a Moisés, desculpa o barulho, tá? Porque é só começar a gravar que começa a barulheira. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não. Também disse-lhe Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Está dizendo, ó, pegue e coma hoje. Consuma você e a sua família. E amanhã Deus proverá. Confiar em Deus prover amanhã. Amanhã é um novo dia. Amanhã é uma nova história. Nós nem sabemos se amanhã estaremos vivos.
Nós nem sabemos se amanhã nós estaremos aqui ainda. Então, confiar, irmão, é isso aí que ele está dizendo. Olha, eu estou dando para vocês hoje, mas amanhã proverá Deus. Não é errado você fazer projetos, não é errado nada disso, mas entender que Deus vai prover na sua vida. Seja no emocional, no espiritual, no financeiro, enfim, Deus vai prover, irmão. Desde que você esteja sendo obediente àquilo que ele designou para você. Desde que você esteja sendo obediente. Sabe, às vezes é difícil entender, porque ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí você pega líderes que estão mortos, cansados, não aguenta mais, eu estou sobrecarregado, eu não aguento mais fazer mais nada. E aí a pergunta é, se ele está dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, para quem que eu estava trabalhando? Para Deus ou para mim? O que eu estava fazendo estava me cansando, então não estava trabalhando para Deus. Se o que eu estava fazendo está me fadigando, não estou fazendo para Deus, eu estou fazendo a minha vontade, falando que é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Então, às vezes, tem coisas que eu só preciso entender o que Ele quer que eu faça. Seja a minha adoração, seja o meu culto, seja a minha forma de tudo. Consultar a Deus. Até a sua oração, a Bíblia diz que você não sabe orar, mas o Espírito de Deus, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele que vai te conduzir à oração, é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que vai te trabalhar na sua vida, você vai se render a Ele, é Ele que vai te conduzir. Então aqui nós estamos vendo algo claro, tudo que eles passaram, que eles experimentaram, eles ainda têm desejo de voltar para o deserto. Eles estão vivendo coisas extraordinárias, viveram coisas maravilhosas, mas eles querem viver a pressão, o desespero, o sufoco, o cansaço de ser escravo. Se você confessou a Cristo, você é livre. Você é livre, a sensação de liberdade. Livre, entenda, do pecado. Mas é claro que, como Paulo diz, eu escolhi ser escravo do Evangelho. Eu sou livre, a minha sensação é de livre do pecado, mas eu quero contribuir, eu quero somar. Né? Claro que se eu morrer agora, eu estaria com Cristo, mas se a minha permanência aqui vai ser propagar o Evangelho, eu quero ficar. São as palavras dele, claro que é na minha forma de falar, mas ele, mais ou menos isso que ele falou. Então, meus irmãos, eu coloquei outra coisa interessante sobre a obediência, o versículo 4 e o versículo 19. Aí, ó, Deus sempre irá provar a obediência do seu povo. Deus sempre irá provar. Outra coisa. Adão, meu filho, não coma da árvore que está no meio do jardim. Adão foi lá e comeu. Sabe? O instinto da desobediência. Parece que tem um instinto. O que é proibido, né? Hoje o linguajar é isso. O que é proibido estiga. Não. A Bíblia fala assim, ó. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É negar a si mesmo, negar a sua vontade, siga-me. O negar a si mesmo é uma luta muito grande. O negar a si mesmo é questão de vícios, negar a si mesmo instintos, desejos, impulsos. Ah, porque eu sou sanguíneo, então quando alguém fala, eu quero... Não, luta contra isso. É fácil, ninguém está dizendo que é fácil. Eu não sei quem falou que seguir a Bíblia, servir a Cristo, ser evangélico é fácil. É uma luta diária. Você luta o tempo todo, eu não sei que facilidade é essa que as pessoas encontram. Se você quiser fazer de qualquer jeito, ok, vai ser fácil, mas aí não é servir a Deus. Servir a Deus é lutar diariamente contra as suas vontades, seus instintos, sua natureza, tudo. Natureza pecaminosa, querendo pecar, seus instintos, porque eu tenho uma queda mais para isso. Irmão, lutar contra tudo isso você tem que lutar. Deus falou para Adão, não coma da árvore. Adão foi lá e comeu. Deus falou para Davi, não conte o exército, não faça o censo, né? Por que não faça o censo? Porque pode subir o seu coração, ser muito homem, você achar que essas vitórias você conquistou na força do teu braço, na sua habilidade, no seu cognitivo, quantos políticos você conhece, quantas pessoas influentes você conhece. Pode achar que as portas estão abrindo porque você conhece as pessoas, e não é. As vitórias... Você vai ver que no Covid não tinha quem tinha dinheiro e quem não tinha. Morreu pessoas que tinham dinheiro e que não tinham. É mais ou menos isso.
o recurso, o dinheiro, não vai te ajudar para isso. Davi conta, o exército achando assim, rapaz, é porque eu tenho muita gente trabalhando do meu lado, eu sou imparável, ninguém segura. E ele conta, e por causa da desobediência de Davi, muitos homens morreram. Por causa da desobediência de alguns homens, a sua família morreram. A desobediência gerou consequência para a pessoa e para quem estava junto a ele. Então, às vezes, a minha desobediência bota em perigo a minha família, os meus amigos, aqueles que estão à minha volta. Se eu sou um líder, a minha desobediência bota em xeque, bota em perigo os liderados. Enfim. Então ele está dizendo aqui, ó, não conte. Ele disse para Gideão, Gideão, tem muita gente aí. Então pensa comigo, Gideão está indo lutar contra de 150 a 200 mil midianitas. E aí Deus fala para ele, tem muita gente aí, está indo com 32 mil. 32 mil, Deus está dizendo, tem muita gente aí. E aí ele, tudo bem, faz a seleção que Deus quer, no final ele tem 300 pessoas, contra quase 200 mil. E aí Deus fala, não precisa pegar na espada, pega no cântaro, adora, glorifica, vem adorando, e ele vai fazer isso, e ele vai ter vitória por causa da obediência. A obediência a Deus independe da tua habilidade, da tua oratória, da tua praticidade, independe. Se você for obediente, mas não sabe fazer, mas for obediente, vai aprender, Deus vai te ensinar, você vai aprender da forma correta. Se você é obediente a Deus, mas tem vergonha, fique tranquilo, se você é obediente, vai romper. Gideão fez com medo, mas fez. Gideão vai avançar com medo, mas avançou. Outra coisa interessante tem muita gente que acha que sabe tudo e não aceita conselho de ninguém. O verso 20 diz isso. Olha lá. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns dentre eles deixaram do alimento para o dia seguinte e criou bicho e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. O tema dessa reflexão é a desobediência fede. Porque quando Deus fala assim, olha, eu vou mandar maná para vocês, vai ter maná para vocês todos os dias. É só você não guardar para o dia seguinte. Quem não guardar para o dia seguinte, obedeceu. Quem guardar, desobedeceu. E aí aqueles que guardaram para o dia seguinte não conseguiram usufruir, porque estava podre, estava fedendo. E aí como que alguém identificava aqueles que não confiavam em Deus? Como eles identificavam o desobediente, o infiel, o desleal? A casa que fedia. Então a casa que eles passavam e sentia fedor, eles falavam assim, esse aqui não obedeceu, ele guardou comida para o outro dia. Deus dizendo que no outro dia ele ia suprir. Então ele é um desleal, ele é infiel, ele não crê em Deus. E aquelas casas que não fediam foi porque obedeceram, não guardaram nada. Então toda a comida que eles guardavam do maná, de um dia para o outro, fedia, apodrecia. E aí se está podre, o que chega? Mosca. As moscas chegam. Jesus, uma certa feita, está fazendo um milagre e ele é chamado de Beelzebu. Beelzebu é senhor das moscas. Então, todas as vezes que tem uma podridão, provavelmente vai ter mosca. E se tem podridão, você pode banar a podridão, que as moscas vão embora e daqui a pouco elas voltam em dobro. Só tem um jeito de não ter moscas no ambiente, é você tirar o que está podre. Quando você remove o que está podre, o ambiente não vai ter mosca. Então, não adianta banar pecado. Tem que remover pecado. Então, quando alguém peca, não adianta querer cobrir ele. Tem que remover. Às vezes, as coisas não acontecem na nossa vida porque nós queremos cobrir. Ah, não, deixa pra lá, aconteceu. Não, tem coisas que você precisa remover. Tem coisa não. Pecado você precisa remover. Porque senão você vai banar e daqui a pouco tem o dobro de mosca. Jesus fala sobre a casa limpa. E uma casa muito limpa. E de repente, aqueles que saíram, olhou a casa limpa e falou, opa, vamos voltar para lá. E volta com 7. Volta 7 com mais 7. Porque a casa foi limpa, mas você não ocupou com a presença de Deus. Isso na igreja é um paliativo. Sabe? Só vou à igreja.
O que faz ser definitivo na sua vida é entregar a sua vida para Cristo e estar sujeito à transformação diária, a uma metanoia, a uma mudança de rota, uma mudança de pensamento, uma mudança de direção. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não, eu vou na igreja uma vez por mês ou nos domingos e glória a Deus. Não, não é bênção. Você só está banana, mosca. Você precisa ir e entregar sua vida para Jesus. Eu poderia falar que é muito legalzinho isso, mas não é. A única solução é entregar a vida para Jesus. Aí você fala assim, mas eu ainda bebo, fumo, eu ainda faço um monte de besteira. Meu irmão, você não vai parar sozinho. O seu parar sozinho é um paliativo. Agora, Jesus remove isso da sua vida. Se você entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, o mais ele vai fazer na sua vida. Confia no Senhor. Entrega a sua vida a Deus confiando. Sabe? Confia. Homens morreram confiando. João Batista não deixou de pregar a verdade para imperadores por ameaça. Vai ser decapitado. Isaías não deixa de pregar a verdade, vai ser partido ao meio. Paulo não deixa de pregar a palavra de Deus, também vai ser decapitado. Todos os apóstolos vão morrer. Vão morrer. Daniel vai ser jogado na cova dos leões por orar. Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser jogado na fornalha por não se curvar. Sabe, você vai ver que ao longo da história tem isso. Os heróis do Coliseu vão ter as suas famílias devoradas por animais por não negar. Era só negar. Não. Morrer por Jesus, pelo Evangelho, é uma honra. Aqui nós estamos dando alguns exemplos simples. Simples. A desobediência, ela exala um mau cheiro. Isso é no mundo físico, no mundo espiritual. No mundo espiritual, então, exala... Você batalha batalhas espirituais muito fortes. Porque você está exalando desobediência. Desobediência é pecado. Desobediência é pecado. Irmão, Deus sabe de tudo que você está passando. Tudo. Deus conhece a tua vida, a tua história. Deus conhece cada fio de cabelo que está na sua cabeça. Ele conhece cada fio que vai ficar branco. Quando vai ficar branco. Deus sabe de tudo. Não tem nada que você possa falar. Ele falou para Pedro, você vai me negar? E Pedro falou, duvido. Não. Claro que eu estou parafraseando. Não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu vou aonde o Senhor for, onde o Senhor estiver, eu vou estar ali, eu não vou negar. E aí, Jesus é preso, ele para numa fogueira e alguém diz assim, tu parece com ele. Tu era um deles. Ele diz, não. Passa não muito tempo, alguém diz, tu era um deles. Ele diz, não. Passa-se uma hora, alguém diz, tu é um deles. Ele diz que não. Quando ele diz que não, o galo vai cantar e ele vai ver Jesus. É como se Jesus dissesse assim, eu te disse, eu te conheço, cara. Eu sei tudo que você está passando. Então tem coisa que você está passando que está dizendo assim, mas está difícil, é insuportável. Deus te conhece e sabe aonde é o seu limite, não tem prova que ele te dá que você não vai suportar. Deus sabe até aonde você aguenta ir. Você que às vezes fica meio que se entregando aos pontos. Então, meu irmão, minha irmã, sabe, seja testemunho do Senhor. Seja como Paulo. Paulo sempre quando tinha uma oportunidade de pregar, ele pregava, ele falava de Jesus. Sempre. Ele não perdia uma oportunidade. Por onde ele passava e aonde ele não conseguia, talvez voltar, ele escrevia cartas. Ele falava, não vou deixar passar nada disso. Essas são as oportunidades que nós temos. Sabe, às vezes nós temos um Brasil que é muito, muito tranquilo de você pregar. Porque se você for ver bem também, a gente não incomoda a ponto. Nós temos as nossas cúpulas. Se alguém quer Jesus que vá até essas cúpulas, poucos são os que vão para a rua, poucos, mas ainda tem os remanescentes, mas poucos. Se a igreja começasse, eclésia, tirados para fora, fizesse serviço para fora, você ia ver que não estaria essa tranquilidade toda. Cada esquina tem alguém falando de Jesus, numa praça pública você está usando ali dos recursos para falar de Jesus, onde um pecador estivesse passando, você está falando de Jesus. Um pecador que não se arrepende, é claro que todos nós somos pecadores. Você vai ver que essa tranquilidade, ela seria
é mais escassa. Mas nós somos muito tranquilos, nós pregamos só dentro das nossas cúpulas, esperando que eles entrem. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A eclésia ela vai para fora, as portas do inferno às vezes estão lá fora, e às vezes nós estamos acomodados dentro. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos, de fato, não exalar um cheiro de desobediência. Nós precisamos ter o bom perfume da obediência. Precisamos exalar o bom perfume de obedecer a Deus. Como eu disse, não é fácil, irmãos. Não é fácil. Sabe, às vezes a pessoa pensa que você ser evangélico vai ficar rico, as coisas financeiramente vão mudar. Não, às vezes não é isso o propósito. O propósito é outro. O propósito é você poder colocar a sua cabeça sobre o travesseiro e descansar. Dormir em paz. E saber que o Senhor cuida de você. Deus abençoe a sua vida. Eu queria compartilhar com você essa pequena reflexão. Que Deus possa falar ao seu coração. Para você que entrou aqui na live, Deus abençoe. Para você que vai entrar depois, Deus abençoe sua vida. Não deixe de assistir. Se falou com você, compartilhe. Tá? Compartilhe esse momento de reflexão. Falou com você, compartilhe para que outras pessoas também possam ser alcançadas. O meu coração, eu tenho o desejo das minhas redes sociais servir como uma plataforma para eu propagar o evangelho. Então, se você, talvez você fale assim, eu não tenho coragem de ir para as redes sociais falar, eu não sei falar, ok, só de você compartilhar, você tá evangelizando junto comigo. Então, se eu consigo falar, ok, você consegue compartilhar, compartilhe, vamos falar de Jesus para esse mundo. Tá? Deus abençoe meu amigo Eugênio, que está lá em Portugal. Eugênio, Deus te abençoe poderosamente aí. Você é uma voz profética aí nesse lugar. E eu creio que Deus vai te usar muito, muito aí nesse lugar. Nada é por acaso. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus.